Modificação do catolicismo. Eu sou Jéssica Ribeiro e nós vamos hoje falar sobre a Reforma Protestante. Modificação do catolicismo. Foi dessa maneira que foi chamado o protestantismo no século XX por Ernest Troelst. Eu vou deixar o nome dele aqui escrito na legenda, é um nome complicado, eu vou deixar junto com as fontes da minha pesquisa. O Ernest deu essa definição para o protestantismo, pois os problemas católicos permanecem, mas soluções diferentes foram oferecidas, né? As quatro perguntas que o protestantismo respondeu de uma nova maneira foram como a pessoa é salva, onde reside a autoridade religiosa, o que é igreja, qual a essência da vida cristã. Reformadores protestantes em toda a Europa do século XVI passaram a ter convicções semelhantes a respeito dessas questões, mas as novas respostas surgiram no conflito pessoal de Martinho Lutero com Roma, né? E quem foi Martinho Lutero? Foi o filho de um minerador, nascido em 1483, tinha a intenção de se tornar advogado, porém em 1505 foi surpreendido por uma tempestade a caminho do povoado de Stockheim. Um raio lançou ele no chão e Lutero, muito aterrorizado, clamou à padroeira dos mineradores: Santa Ana, salva-me, se me salvares, me tornarei um monge. Os pais de Lutero não queriam isso, porém Lutero cumpriu o voto e, obcecado pela culpa, ele entrou para o mosteiro agostiniano 2 semanas depois, em Erfurt, e se tornou um monge dedicado. Né? Lutero seguiu as regras com tanta rigidez que ele mesmo declarou anos depois que, se fosse possível um monge ir para o céu apenas pelo seu comprometimento, esse monge teria sido ele. Lutero submetia seu corpo às austeridades extremas e prejudiciais à saúde. Ele era impulsionado por uma profunda consciência da sua própria pecaminosidade e da inefável majestade de Deus. Nenhuma penitência ou conselho dos seus superiores eram capazes de apaziguar a convicção de Lutero que ele era um pecador miserável e condenado, né? Porém, esse perturbado monge encontrou o amor que ele procurava por meio do estudo da Bíblia. Ele foi nomeado para lecionar o curso de estudos bíblicos na Universidade de Wittenberg e ele ficou fascinado com as palavras de Cristo na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Lutero ele se sentia abandonado, mas ele era um pecador, Cristo não. E aí, em 1515, enquanto meditava na epístola de Paulo aos Romanos, Lutero deparou-se com as seguintes palavras: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Lutero enxergou a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Ele compreendeu que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, nos justifica mediante a fé. Lutero agora via com clareza que o homem é salvo apenas pela fé no mérito do sacrifício de Jesus, ou seja, só a cruz pode remover o pecado do homem e salvá-lo das garras do diabo. E quando Lutero percebeu isso, viu que a doutrina da justificação pela fé, ela conflitava com a doutrina da Igreja de Roma, de que a justificação incluía fé e boas obras. Se a salvação vem somente por meio da fé em Cristo, a intercessão dos sacerdotes é supérflua. A fé é formada e alimentada pela palavra de Deus. E aí foi necessário um flagrante das finanças da igreja para que Lutero assumisse outra posição revolucionária em relação à autoridade papal. Acontece que a venda das indulgências introduzida durante as cruzadas permanecia como uma fonte estimada de renda papal, ou seja, a igreja oferecia o perdão dos pecados em troca de dinheiro, e essa prática tornou-se importante fonte de renda para a igreja. As indulgências eram vendidas com a promessa de reduzir o tempo que uma alma passaria no purgatório. Isso significa que, ao comprar uma indulgência, a pessoa acreditava estar garantindo uma posição melhor no paraíso. Essa prática ela foi amplamente criticada e se tornou um dos principais motivos para a reforma. Lutero elaborou 95 teses para debate teológico e, em 31 de outubro de 1517, afixou-as na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Essas teses elas criticavam as várias práticas da Igreja Católica,
especialmente as indulgências, e propunham uma reforma na doutrina e nas práticas da Igreja. Lutero ele escolheu essa data porque queria iniciar um debate teológico e acreditava que a melhor maneira de chamar a atenção para suas ideias era publicá-las em um local visível em um momento que muitas pessoas estariam presentes na cidade para a celebração do Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro. Lutero ele insistiu para que Roma apresentasse provas bíblicas de que ele estava errado. Pessoal, muita coisa, né? Mas o que acontece é que a igreja se corrompeu, infelizmente. A igreja de Cristo, que começou pequena após a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo e tudo mais, tomou proporções gigantes e com a política dentro dela, como falei nos vídeos sobre a história do cristianismo, o Estado passou a opinar nas questões da igreja e a criar doutrinas que favoreciam o imperador, praticando a venda de indulgências e assim mentindo para os fiéis, né? Tudo isso deu lugar para que pessoas, através da luz das Escrituras, questionassem tais práticas. Começou com Lutero, mas tiveram depois outros reformadores também. Enfim, vamos continuar, né? Lutero, ele já tinha a sua primeira convicção de que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. E aí veio a segunda, somente as Escrituras. Só as Escrituras são o padrão para a fé e conduta cristã, não papas ou concílios. Depois Lutero foi excomungado da igreja, o Papa Leão X o declarou herege, um imperador chamado Carlos V havia jurado defender a igreja e remover a heresia do império, e convocou Lutero para uma assembleia para dar explicações, mas Lutero mais uma vez declarou que apenas a autoridade bíblica exerceria influência sobre ele e que a sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Carlos V então o declarou um fora da lei. Lutero, porém, foi salvo da prisão e da morte pelo príncipe da Saxônia, um duque chamado Frederico, que deu a Lutero refúgio em seu castelo em Wartburg, onde permaneceu por quase um ano, e nesse período traduziu o Novo Testamento para o alemão. Enquanto isso, a revolta contra Roma espalhou-se e em várias cidades, sacerdotes e concílios municipais removeram estátuas das igrejas e abandonaram as missas. Em 1522, Lutero volta para Wittenberg. Ele aboliu o cargo de bispo, pois não encontrava justificativa para ele na Bíblia, pois as igrejas precisavam de pastores. A maioria dos ministros na Saxônia aboliu o celibato e monges e freiras começaram a se casar. E Lutero casou-se com uma ex-freira chamada Catarina von Bora, e uma nova imagem do ministério surgiu no cristianismo. Um pastor casado vivendo como qualquer outro homem na companhia da família. Nós nos separamos da Igreja Católica entendendo que temos uma fé diferente, né? Para nós, a tradição da Igreja nunca estará acima da autoridade das Escrituras. A reforma ela veio como uma volta aos princípios inegociáveis do Evangelho. Da Alemanha, o movimento ele se espalhou pela Europa em 5 gritos: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli deo gloria. E aí nós temos as 5 solas, que são frases em latim que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores da Reforma Protestante e que surgiram como resposta aos abusos da Igreja de Roma. Sola Escritura, né? Toda a Escritura e somente ela é inspirada pelo Espírito Santo, sendo nossa única fonte de autoridade doutrinária. A tradição e as autoridades da Igreja, sejam quais forem, devem estar sujeitas à interpretação correta dos textos sagrados. Solus Christus, afirmar somente Cristo é dizer que só Ele nos salva do pecado, somente Ele é mediador entre Deus e os homens, não havendo santos, papas, apóstolos, profetas ou outras figuras capazes disso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo 2,5. Sola gratia, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Éfesos 2, 8 e 9. Sola fide, declarar somente a fé, é dizer que não há outra coisa que nos leve a crer verdadeiramente em Cristo, a não ser a fé gerada pelo Espírito Santo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. E só lhe deu glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11,36. Dar glória somente a Deus é entender que a honra e a glória pela nossa salvação ser dadas somente a Deus, visto que, como aprendemos, a graça que permeia toda a nossa vida vem exclusivamente dele. E assim concluímos o nosso vídeo de hoje, uma jornada pela Reforma Protestante, um movimento que mudou o curso da história religiosa e cultural, né? Espero que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre esse período tão importante, né? Tem mais vídeos vindo por aí. Obrigada por assistir e até a próxima. Deus abençoe sua vida.